Bem-vindo à edição de hoje do Ponto de Encontro. Altas habilidades. Essa é apenas uma das características dos chamados superdotados. Atrás do glamour da superdotação, existem famílias procurando atendimento específico e uma educação personalizada. Hoje nós vamos falar sobre esse tipo de característica. E para isso nós recebemos aqui no estúdio a professora Tatiana Nakano. Ela é da Faculdade de Psicologia aqui da PUC Campinas e também a doutora Raquel Guimarães Del Monde. Ela é pediatra e também psiquiatra infantil. Doutora Raquel, professora Tatiana, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro, discutindo esse assunto com a gente. Antes de começar a discussão, vamos só ver um pouquinho alguns dados sobre essa característica especial. Acompanhe. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, existem no Brasil 10 milhões de pessoas com altas habilidades, conhecidas popularmente como superdotadas. Estima-se então que 5% da população brasileira tem a capacidade de aprender muito acima do que é comum. É o caso do Pedro, que engatinhou com 5 meses de idade, falou e aprendeu o alfabeto com 1 ano e sempre chamou a atenção pela agilidade em assimilar as coisas. Até os 3 anos eu achava que era só que belezinha, uma gracinha, porque como eu já falei, ele começou a conhecer as letras com 1 ano e 4, com 1 ano e 6 ele conhecia o alfabeto, com 1 ano e 10 ele fez o exame de vista com aquele quadro de letras, né? E foi assim muito rápido. Com 2 anos ele começava já assim a juntar sílabas simples, por exemplo, lá, leli. No final dos 2 anos ele já lia todas as palavras com sílabas simples. Mas o que antes era considerado bonitinho por Kátia se tornou uma preocupação. Orientada por especialistas, ela fez uma avaliação multiprofissional no filho, que foi diagnosticado com superdotação. Com o passar do tempo, tudo vai melhorando. A dificuldade maior é quando a gente descobre, fica perdido, né? As escolas não têm um preparo para lidar com a situação. Na verdade, as escolas têm um preparo maior para lidar com o outro lado, que é a deficiência, né? Quem tem déficit de atenção, quem tem dificuldade de aprendizagem. Mas quando o aluno é a mais, acham que não precisa de nenhuma ajuda. No começo, Pedro não falava sobre o diagnóstico e já chegou a fingir algumas dificuldades na escola para se adaptar e para que os outros não o olhassem como um gênio ou algo assim. E eu acho que, principalmente nessa fase, quando você é uma criança pequena e tal, é um pouquinho mais delicada a situação, porque a maioria dos seus amigos não entende o que é e você não quer falar por vergonha, por medo. Eu não tinha tanto disso, mas nunca gostei muito, sabe, de querer sempre comentar. Hoje, o adolescente está com 16 anos e sonha em cursar Direito. Foi o estímulo e o amparo dos pais que o fizeram lidar melhor com a situação. Senão, acho que a criança já vai crescer com uma ideia totalmente errada. Talvez até mais voltado pro lado da arrogância, dela se achar superior, ou pro lado dela simplesmente ter um medo de falar. Então, ao meu ver, o certo é se encarar com naturalidade, porque isso é uma característica da pessoa e é uma coisa dela, do interior dela. Ela vai conseguir se adaptar melhor a algumas coisas, pegar com facilidade, mas de resto, convívio com os amigos, assim, a sua parte social é normal, totalmente tranquilo. Doutora Raquel, vou começar com você. Como que a gente pode definir uma criança, um adolescente superdotado? Existe uma origem da superdotação? Como que ela se manifesta? É uma coisa hereditária, uma coisa genética? Como que a gente pode definir isso? Bom, essa discussão já é um pouquinho complicada, né? Existem teorias que a superdotação ela é de origem genética. Inclusive, existe um estudo de 2015 que relaciona mesmo uma variante que está relacionada a uma maior capacidade cognitiva. E uma coisa, um dado interessante também, é que essa mesma variante pode estar associada ao desenvolvimento e ao risco de autismo. E professora Tatiana, com relação ao diagnóstico, é fácil chegar ao diagnóstico, bater o martelo realmente de que a criança ou o adolescente tem altas habilidades ou superdotação? Não, na verdade,
seria necessário uma série de procedimentos, uma série de avaliações, uma série de elementos para você poder fechar definitivamente. O psicólogo, por exemplo, pode aplicar uma série de testes de inteligência, de criatividade, de motivação. Pode haver também um trabalho conjunto, por exemplo, com os educadores, um trabalho conjunto com o psiquiatra. Então, o ideal é que uma equipe multidisciplinar pudesse atender essa criança, fazer uma avaliação mais complexa, mais conjunta, para a gente poder fechar. Então, pode ter sinais indicativos, né? E aí você vai, então, ver se ele se confirma ou não. O teste de QI, que a gente sabe que é tradicional, que muita gente já conhece, ele, então, não seria o suficiente para demonstrar que a criança realmente é superdotada? Não, porque, assim, existe uma ideia errada, né, de que a superdotação, ela é uma alta inteligência, e não é só isso, né? Então, durante muitos anos, a superdotação foi associada só com o resultado num teste de QI, né? E a gente não tem mais essa ideia. Hoje a superdotação ela é bastante complexa, ela envolve outras características. Na verdade, ela significa você ter um alto potencial em alguma área, e não necessariamente só cognitiva, né? Então, pode ser na criatividade, pode ser na motivação, pode ser na liderança, pode ser social, pode ser emocional. Então, tem uma série de outros tipos que a gente fala de superdotação. Esse da inteligência é um específico, né? E a gente ainda continua com a ideia de que superdotado é uma inteligência acima da média, não é só isso, né? Então, só o teste QI por si só, ele não ajuda. Ele vai ajudar quem tiver esse tipo específico, mas os outros demais vão acabar sem ser identificados. E, doutora Raquel, a professora Tatiana falou desse leque, né, grande de possibilidades, de habilidades que a pessoa superdotada pode desenvolver. Não é só na matemática que ela vai ser boa, ela pode ser boa em música, em artes, enfim, um leque muito variado. Pensando nisso, né, como que a pessoa pode, os pais principalmente, identificam os primeiros sinais de que o filho tem essa característica especial? O que essa criança faz, determinadas ações que ela pratica que já podem ser um indicativo de que ela tem essa característica? O que chama a atenção da família é a aquisição precoce, normalmente, de alguma habilidade. Como a professora Tatiana disse, o QI não é o único indicador de uma superdotação, mas as pessoas normalmente ainda associam a superdotação a um desempenho elevado na área acadêmica, e não é só a área acadêmica que pode ter essa superdotação. Mas o que as famílias geralmente procuram ajuda é quando elas percebem um interesse muito precoce, uma facilidade muito precoce no aprendizado. Normalmente, um interesse com números, com letras, uma alfabetização muito precoce, ou mesmo, às vezes, a manifestação de uma habilidade que chama a atenção da família. Então, uma criança que desenha excepcionalmente bem, que tem uma memória excepcional, que apresente alguma habilidade que fica fora do que normalmente as pessoas veem. E, professora Tatiana, como então que a gente pode separar aquilo que a gente chama de criança prodígio de uma criança com superdotação? A doutora Raquel falou algumas características, mas que às vezes podem lembrar, inclusive, crianças que a gente fala que são crianças prodígio. Como que então é possível fazer essa separação? Eu acho que a principal diferença é que a criança prodígio, ela vai apresentar esse tipo de característica, mas não necessariamente ela é uma coisa permanente. Então, pode aparecer, por exemplo, um interesse muito precoce no matemática, ela vai lá naquele momento, se interessa, quer ver desenho, quer ver figura, quer descobrir, mas aquilo passa. O superdotado é uma coisa mais estável, então ele adquire certas habilidades de uma forma mais precoce e, se bem estimulado, se recebe um suporte do ambiente adequado, aquilo vai se desenvolver cada vez mais, né? E aí você vai perceber que existe, sim, uma habilidade acima da média naquilo que se mantém ao longo do tempo. E, professora, a gente falou um pouquinho antes a respeito das habilidades que o superdotado desenvolve, que são específicas, às vezes, para uma área do conhecimento. Pensando nisso, a gente já remete à educação dessa criança, né? Que muita gente acredita, por ser uma criança superdotada, a educação vai ser super tranquila, essa criança vai sempre muito bem na vida escolar dela. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Muitas vezes é o oposto. Como que fica a vida escolar dessa criança? Uma criança que for identificada como superdotado, ela precisa de um atendimento diferenciado, né? Então, tanto as crianças que têm dificuldade ou déficit, quanto as que têm essa alta habilidade, elas estão dentro do que a gente chama de educação especial, né? A gente tem aquela tendência a achar que educação especial é só para quem está com alguma falta de alguma coisa, né? Ou algum diagnóstico cognitivo, alguma coisa nesse sentido, mas não.
a lei enquadra também o pessoal com superdotação. Mas, na prática, assim, as escolas não estão preparadas para lidar com isso. Então, muito provavelmente, os professores não foram formados para lidar com esse tipo de aluno, eles estão acostumados a lidar com aquele aluno comum, né? No máximo, um aluno problema, no sentido daquele que falta alguma coisa, né? E, então, se chega um diagnóstico desse na escola, a tendência é que os professores acabem deixando meio de lado, porque, tipo, existe aquela crença de, ele já tem a mais, não precisa receber um atendimento especial, ou sozinho ele já vai se desenvolver, o que não é correto. Ou também por falta de preparo mesmo da direção, dos professores, de esclarecimento, de um trabalho conjunto, né? Ele também não sabe o que fazer, porque muitas vezes esse aluno ele é muito questionador, ele é inquieto, ele termina as tarefas muito rápido e aí ele pode ficar tumultuando a aula, então ele acaba sendo visto como um aluno até problema. Então, muitas vezes, ele tem uma alta habilidade que não é identificada e ele acaba sendo rotulado ao contrário, como um aluno que causa problema na sala de aula. O que a gente observa também, talvez a doutora Raquel possa até complementar um pouco pelo dia a dia de consultório e tudo mais, é que essas crianças, elas, em alguns casos, obviamente, elas apresentam alguns sintomas, inclusive de depressão, justamente em decorrência desse comportamento que elas têm na sala de aula, né? De como que é esse tratamento, esse convívio com os outros alunos que podem apresentar um certo preconceito com relação a ela e até o tratamento que eles recebem dos professores. Isso realmente é comum, doutora, professora? Acontece bastante. A sala de aula ela é preparada realmente para receber o aluno típico, aquele aluno que apresenta um desenvolvimento dentro de um padrão esperado. Então, todo aluno que sai um pouquinho desse padrão, seja por apresentar realmente um déficit, uma dificuldade, um transtorno de aprendizagem, ou por uma característica de aprendizagem diferente, esse aluno mais dificilmente ele vai receber a atenção que ele precisa. No aluno superdotado, ele pode até ter uma dificuldade no ajustamento social em relação aos interesses dele, que podem ser diferentes dos interesses que a classe está apresentando no momento. Ele pode, pela própria curiosidade, o interesse dele, ser realmente um aluno mais questionador e, como a Tatiana disse, isso acaba sendo, às vezes, entendido como um enfrentamento, como um desafio à autoridade. E essas características, quando esse aluno acaba, às vezes, marginalizado por essas características, pode levar a um comportamento mais ansioso e até depressivo mesmo. E, professora Tatiana, você falou, a doutora Raquel também citou, que em alguns casos a superdotação ela pode ser confundida com TDAH, hiperatividade, né, déficit de atenção. Como que a gente pode fazer essa separação também? Porque, infelizmente, em alguns casos a gente sabe que a criança é diagnosticada com esse transtorno, mas o que ela tem é superdotação e isso pode até complicar a vida dela, porque ela pode talvez começar a tomar algum medicamento que não seja o indicado. Como que é possível fazer essa separação? Na verdade, existem várias características que são comuns a vários quadros, né? E aí, então, uma avaliação adequada, né, um acompanhamento psicológico ou médico, né, numa boa avaliação, é capaz de fazer um diagnóstico correto. O que acontece é que muitas vezes, por essas características serem sobrepostas a mais de um quadro, então pode acontecer da criança ter a mesma característica num quadro de superdotação e a mesma característica, por exemplo, num quadro de TDAH, então acaba acontecendo essa confusão. E é bem menos provável que as pessoas pensem num quadro de altas habilidades, né? Você vai procurar muito mais a causa problema, vamos dizer assim, né? E, doutora, a gente sabe que também, além dessas confusões típicas que acontecem em diagnósticos de superdotação, existe uma outra característica chamada de dupla excepcionalidade. Crianças ou adolescentes que são superdotados também podem ter algum outro tipo de característica. O autismo é um exemplo deles. Como que isso funciona? Isso também é comum, doutora? Eu acho que é super importante a gente ressaltar essa característica de que não só alguns sinais de TDAH podem ser confundidos com algumas manifestações de superdotação, mas que as duas condições podem coexistir, que é o que nós chamamos de dupla excepcionalidade. Então, dupla excepcionalidade é essa condição em que a pessoa apresenta superdotação, altas habilidades, e além disso ela apresenta um outro diagnóstico neuropsiquiátrico, entre eles o TDAH mesmo. Então, são condições que podem coexistir. Por isso que é importante a avaliação ser feita por uma equipe experiente, que tenha realmente uma boa visão das duas coisas para poder perceber quando elas coexistem. Em relação ao autismo,
O Hans Asperger, que é o pediatra austríaco, que foi um dos primeiros a descrever essa condição, ele já falava na década de 30 ainda sobre a questão de que alguns gênios, né, cientistas, que ele falava que tinham um perfil autístico, então que pareciam alheios, pareciam não ter uma habilidade social e ainda assim eram capazes de grandes feitos na ciência. Então era uma caricatura até de um cientista, que talvez hoje em dia a imagem que a gente associe ao nerd, por exemplo. Então aquela pessoa que tem um alinhamento, não tem um bom desenvolvimento de habilidades sociais e ainda assim tem um alto desempenho. A gente vê também essa confusão, então, ocorrer no espectro autista também, porque apesar dos grandes avanços que a gente teve nas últimas décadas, né, da identificação do autismo e mesmo uma mudança na conceitualização do autismo, a gente percebe que os professores, os educadores ainda não reconhecem os sinais de um autismo que a gente chamava de alto funcionamento, ou que também a gente associava a esse quadro chamado síndrome de Asperger, justamente porque são sinais sutis e as pessoas ainda têm ideia do autismo clássico, de um autismo que impacta severamente a comunicação do indivíduo. Como nem sempre é assim, muitas vezes esses quadros passam desapercebidos. E quando estão associados à superdotação, por incrível que pareça, é mais difícil ainda a identificação. Eu escuto às vezes de muitos professores, mas como pode ter alguma coisa ser tão inteligente? Se tem um desempenho acadêmico tão bom, como assim que pode ter alguma coisa junto? E pode, porque são condições que podem estar associadas e é o que nós chamamos de dupla excepcionalidade. E doutora, nesses casos, a gente sabe que para os leigos até a identificação é ainda mais difícil, como você mesma comentou. Mas quando existe, né, essa dupla excepcionalidade, a gente sabe que a superdotação, a gente nem de forma alguma pode chamar isso de uma doença. Agora, essas outras características, às vezes, elas necessitam de uma intervenção de medicamentos, por exemplo, né? Isso realmente é necessário ou vai depender do diagnóstico de cada pessoa? Uma pessoa que tem superdotação, se ela tomar algum tipo de medicamento, isso pode fazer mal para ela se ela só tiver essa característica ou quando isso está com uma dupla excepcionalidade, né, que é o termo correto, isso deve realmente ser levado em conta pelos pais? Eu achei até interessante você colocar como superdotação não é doença, porque é até um gancho, então, que eu vou pegar para dizer que essas outras condições neuropsiquiátricas, que também às vezes o público leigo entende como doença, na nossa visão não é uma doença. São configurações cerebrais diferentes, não são doenças. E nem sempre, mesmo quando a pessoa tem autismo, tem o TDAH, tem dislexia ou tem qualquer outra condição, não é automático o diagnóstico para ter uma medicação. A medicação ela é indicada para algumas pessoas, quando você detecta um prejuízo que pode ser beneficiado, que pode ser ajudado com medicação. Mas além de medicação, nós temos estratégias ambientais, existem adaptações pedagógicas e adaptações curriculares que podem favorecer o desenvolvimento desses alunos também. Então a medicação ela é uma coisa que tem que ser avaliada caso a caso. Para alguns casos, isso também é importante a gente frisar, beneficia muito, muito. Então quando a medicação é bem indicada, quando o perfil do aluno realmente precisa daquela ajuda, dessa ferramenta, a gente vê assim um avanço enorme na aprendizagem do aluno, na socialização. Então, é importante só, novamente, passar por uma equipe que seja experiente, porque quando há indicação, a gente vê também uma melhora notável. E professora Tatiana, como que a gente pode falar a respeito do papel dos pais? A gente falou, claro, do papel da escola, a gente vai voltar ainda a falar sobre isso, mas os pais, né? Eu imagino que seria sempre uma alegria, né, no senso comum, ter um filho superdotado. Nossa, que maravilha, meu filho vai desenvolver muitas habilidades, vai ser um gênio no futuro. Essa é a primeira impressão que a gente tem. Mas como que a gente pode dizer que o dia a dia desses pais, a gente sabe que muitas vezes é difícil, justamente pelos problemas que a gente falou aqui, da escola não apresentar uma estrutura, da dificuldade do diagnóstico, mas como que os pais eles devem agir então nesses casos, né? Seria procurar uma escola específica, cobrar mais do projeto pedagógico da instituição, como que eles devem ficar atentos para desenvolver da melhor forma possível o potencial dessas crianças e desses adolescentes? Por lei, né, deveria existir alguns centros de atendimento, né, de avaliação, de
salas de recursos, né? Um atendimento diferenciado para os superdotados. Só que isso não existe na prática, né? Então, o que a gente vê é que quando o pai começa a suspeitar de alguma coisa, provavelmente é por indicação dos professores, da escola, né? E aí fica meio que uma bomba assim na mão desses pais, né? Tipo, olha, acho que seu filho pode ter isso, vai procurar ajuda. Só que ele não sabe, não tem aonde procurar ajuda, né? O que a gente vê hoje é que existem poucas iniciativas, geralmente ligadas a universidades, né? Então a gente sabe que tem alguma coisa no Distrito Federal, em Lavras, Minas, né? Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mas são poucos os centros em que realmente estão preparados, né, para lidar com esse tipo de público. Então, o pai se vê com uma situação em que existe uma desconfiança da possibilidade de haver uma alta habilidade em alguma área, só que ele não sabe para onde pedir ajuda, né? E aí, muitas vezes, isso acaba deixando de lado, né? Então, a criança acaba não sendo identificada, não é estimulada, ou o pai, algumas vezes, pode até ser bem orientado, né? E aí consegue em algum lugar, algum atendimento, ou ele às vezes entra na justiça, né, para conseguir, por exemplo, que o filho tenha direito a uma aceleração escolar, né, pular alguma série, né, como eles falam, ou que ele possa receber algum atendimento diferenciado no contraturno da escola, né, mas isso não é o que acontece com a maioria das crianças, elas acabam sendo deixadas, né, e isso acaba gerando, na verdade, um quadro até oposto, né? Então, ela acaba ficando de lado na escola e aquela criança que tinha tudo para ter um alto potencial, ela acaba tendo um prejuízo, na verdade, né? Provavelmente aquela criança que vai ter um desempenho escolar ruim, porque o currículo não está adequado para ela, porque ela começa a achar desinteressante, que ela tem um aprendizado muito além da média ali da turma, ou porque ela já está num nível em que ela poderia estar aprendendo outras coisas mais complexas e aí a professora ainda está ensinando para os outros, né, que estão no seu ritmo normal. Então, acaba, na verdade, criando um problema inverso. E essas crianças também, muitas vezes, acabam sofrendo muitas dificuldades socioemocionais, né? Então, ela não consegue se relacionar bem com os colegas porque o nível de desenvolvimento cognitivo é diferente. Ou ela, por exemplo, tem interesses diversificados, como a professora Raquel falou. A gente tem também casos em que a criança começa a esconder essa alta habilidade para não ser vítima de preconceito, para não ser excluída, né? E aí o que tinha para se tornar algo mais elevado acaba sendo, de um certo modo, nivelado junto com os outros e essa habilidade ela acaba sendo meio que escondida, né? E doutora, a professora Tatiana falou desse problema, né, desse, entre aspas, retrocesso que muitas vezes essa criança pode sofrer até para tentar se adaptar ali no meio que ela está, né? Nesse sentido, como que a gente pode esperar, ou dos relatos que a gente já tem, dos estudos que a gente já tem, como que é a vida adulta, né, do superdotado? A gente falou bastante sobre a infância, né, a adolescência das pessoas que têm essa característica especial e como que é a vida adulta. Tudo vai depender do estímulo que ela vai receber nessa fase de período de educação que é tão importante? Com certeza. Na área da matemática, por exemplo, o que eu já vi diversos casos em relação a crianças que têm um raciocínio diferente na realização de uma tarefa, no raciocínio para chegar a um resultado de um problema que a professora propõe, por exemplo. E a escola às vezes não admite que não se faça de acordo com o procedimento padrão, com o procedimento que é ensinado em sala de aula. Isso acaba inibindo o raciocínio da criança. E quem tem a especialização na área da matemática sabe muito bem que, por exemplo, para resolver um problema não existe um único caminho. Podem ser, a gente pode chegar na resposta através de diversos raciocínios. Então, a criança, por exemplo, que usa um raciocínio diferente, que busca outro tipo de solução, quando não é aceita, por exemplo, que a gente vê acontecer muito, essa criança pode ser inibida. E o que acontece, ela vai deixar de procurar aquele caminho. Então, muito do que ela vai desenvolver depende, sim, do que ela recebe. E eu acho que uma coisa importante para a gente dizer é o seguinte, muitas vezes as escolas até identificam características, não só de superdotação, mas de outras modalidades, né, de aprendizagem nas crianças, mas às vezes a escola coloca a questão assim para a gente, tá, mas a família não vai atrás de um diagnóstico por N problemas, ou por falta de informação, por falta de condições financeiras, por não ter um local naquela região em que a família possa procurar um diagnóstico mesmo. E a escola fala, bom, então eu não tenho um diagnóstico, o que eu faço? E a escola pode sim oferecer
as estratégias, não só as estratégias pedagógicas para crianças que mostram um perfil de aprendizagem diferente e mesmo um enriquecimento curricular para as crianças que a escola percebe que tem condições. E isso também muitas vezes não é feito. Às vezes a escola fica aguardando um diagnóstico e uma orientação específica. No Brasil, a gente sabe que, na verdade, nós estamos tendo subdiagnóstico, tanto de superdotação como dessas outras condições em que o estilo de aprendizagem da criança é diferente e acaba não sendo feito nada, por falta de um diagnóstico formal. Tá certo, a gente já está quase chegando ao final do nosso programa, mas antes de encerrar, claro, diante do cenário que a gente discutiu aqui, que a gente sabe que infelizmente não é tão favorável para o desenvolvimento de uma criança com superdotação, que conselho que a gente pode deixar na medida do possível para tentar ajudar pessoas, por exemplo, que nos assistem e que podem ter uma suspeita ou até a confirmação de que o filho, criança ou adolescente tem realmente uma superdotação, uma característica especial e que precisa desse cuidado, dessa atenção especial na educação. Professora, por favor. Eu acho que, em primeiro lugar, elas deveriam ser melhor orientadas a procurar ajuda, né? A gente sabe que, independente de nível econômico, hoje em dia a maior parte das cidades tem locais em que realizam-se atendimentos, por exemplo, psiquiátricos ou psicológicos, usualmente ligados a universidades, né, que são tratamentos gratuitos, né, e que pode ajudar nessa questão da identificação, de traçar um diagnóstico mais claro, né. E também eu acho que, assim, tem a questão da estimulação, né, do próprio ambiente. Então, a gente sabe que, por exemplo, se você descobre uma criança que tem um talento para música, não é toda a família que vai ter um recurso para pagar uma aula extra de música, por exemplo. Mas também nada impede que você leve essa criança a locais onde tem exibições gratuitas, que você leve ela, por exemplo, a museus, que você leve ela a parques, que leve a visitar universidades. E aí, de repente, nesses lugares, ela pode ter o talento na área que ela se destaca incentivado, né? De repente, ela pode achar alguém que está disposto a trabalhar com ela, a ajudar, a ser um mentor, na verdade, né? A estimular esse talento nessa área e sem que isso necessariamente tenha que estar relacionado a um curso extra pago ou alguma coisa em que ela tem que frequentar regularmente. Qualquer tipo de estímulo e de incentivo já vai ser bastante benéfico para essa criança, né? Doutora Raquel, seu conselho aí para as famílias que nos assistem. Eu acho que uma das vantagens que nós temos hoje da globalização é que o acesso à informação está mais fácil, mais amplo. E existem grupos na internet que disponibilizam informações de boa qualidade, que as famílias então possam ir atrás dessas informações, tentar ir atrás do direito dos seus filhos. Então, acho que a divulgação dessa informação de que eles têm direito a um atendimento especializado é muito importante, porque muitas famílias não sabem disso e acabam, por causa disso, também se acomodando numa situação. Então, acho que a informação realmente é tudo. Tá certo. Doutora, professora Tatiana, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. Foi um prazer receber vocês aqui, discutindo esse assunto. Claro, é um assunto bem mais amplo, a gente poderia discutir muito mais, mas infelizmente nosso tempo acabou. De qualquer forma, eu agradeço mais uma vez a presença. Sejam sempre muito bem-vindas aqui. Muito obrigada. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha na nossa página no Facebook, nosso canal no YouTube e também no portal da PUC Campinas. Obrigada pela sua companhia, um ótimo sábado para você e até a semana que vem. Tchau, tchau!